sejam bem-vindos ao Academicamente. O tema de hoje, era digital, oralidade, o que é que mudou ao longo do tempo na forma das novas gerações se comunicarem? Olha, tudo isso e muito mais a gente vai acompanhar no episódio de hoje. Mas antes, roda a vinheta. E para conversarmos sobre esse assunto mais atual do que nunca, eu trouxe aqui, Juliane e Lincoln, nossos produtores, trouxeram aqui dois ícones. Pastor Cândido Gomes, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. O ícone, acho que é só o pastor Michel mesmo. Ótimo, humildade, gente, é isso aí. Um dia eu aprendo. E temos aqui o pastor Michel Queiroz, que é pastor do nosso colégio aqui do campus da Faculdade Adventista do Paraná. Bem-vindo, pastor Michel. Obrigado, gente. Obrigado, pastor Cândido também. Bondade e generosidade. Deixamos o ícone para o pastor Cândido. Não, gente, assim, é uma rasgação de seda entre humildade, gente. Discípulos de Jesus, eu estou no caminho, estou aprendendo. Jesus, tenha misericórdia de mim, vai dar certo. Mas, gente, sem mais delongas, vamos ao tema, né? Nós percebemos que, ao longo do tempo, a forma de se comunicar, ela mudou. E aí tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. E eu queria saber de vocês, lá com a geração Z, Y, a galera que nasceu mais na década de 90, início dos anos 2000, como era essa interação? O que é que tinha de positivo nessa época? Não dizendo aí, querendo entregar a idade de vocês, não. Trouxemos pessoas com experiência, com vivência para falar sobre esse assunto. Vamos lá. Chegou aquela época da vida que nos convidam para falar sobre experiência, né, pastor? Exatamente. Há pouco tempo era trazendo jovens aqui e tal, mas de fato nós fazemos parte da mesma geração, ou seja, sabemos como é viver sem internet, né? Sabemos como é conversar olhando no olho. E essa época que a gente vive, eu acho ela muito interessante, porque todas essas pessoas de diferentes gerações estão ocupando os mesmos espaços, entre eles os espaços digitais. E aí a gente tem aqueles que são nativos e aqueles que foram aprendendo pelo caminho como ocupar esse espaço, e estão todos eles, né? Então, que época interessante essa, né, para se viver. É verdade. Acho que nós fazemos parte da última geração que conheceu, como você disse, o mundo sem internet, né? Eu ainda fui da época que a gente brincava na rua, que eu ia para a escola sem celular e tá tudo certo. A minha mãe sabia a hora que eu ia sair e que eu ia chegar em casa. As lógicas das relações, como as relações começam, como elas se desenvolvem, como elas terminam, como elas se aprofundam. Isso tudo foi alterado pela nossa forma de nos comunicar, né? Mas eu tenho saudade daquela época que eu não tinha celular, viu? Se eu pudesse... também, nostalgia, né? Não sei se já fizeram um teste de ficar sem celular hoje em dia, é bem difícil. Primeiro que a gente é demitido, né? Do emprego, não tem como mais, né? Mas eu também tenho saudades disso, da gente poder ter um tipo de conversa, porque olhando nos olhos é diferente. Aquilo que a gente se anima a dizer, aquilo que a gente sabe que não pode dizer. A frieza daquilo que a gente digita é muito diferente do que você escolher as mesmas palavras olhando para alguém, né? Então, essa época que a gente viveu ficou para trás em relação a isso, né? Mas você sabe que você falou aí do trabalho, que realmente a gente não consegue mais ficar desconectado, porque o trabalho, o grupo da família, os amigos, todos estão no mesmo ambiente e tal. Mas eu lembro que no começo da minha trajetória profissional, que no meu caso é trajetória ministerial também, quando eu saía de férias, pastor Michel, eu desligava o celular no aeroporto, eu passava 30 dias e ligava o celular no aeroporto só no volta. Retorno. Aí como é que eu fazia? Eu levava o meu computador, eu informava os líderes lá da igreja que eu pastoreava, e qualquer emergência que ocorresse, eles me mandariam um e-mail. Eu nunca recebi nenhum e-mail, porque o mundo, a vida não precisa de mim. O mundo continua rodando sem mim e tal, mas hoje já não é possível. Hoje já não é. Dá, né? Então aqui, já vimos um contrassenso. Coisas boas e coisas que realmente não dá, né? Nem vou tratar como coisas ruins, já a gente entra nesse tocante. Mas o que eu tiro de lição dessa primeira pergunta é a pessoalidade, o olho no olho, brincar na rua, as interações, elas eram mais próximas, né? Essa resposta tão instantânea ali na hora, não tinha essa euforia, vamos dizer assim. Mas agora, trazendo já para aqui e agora.
Porque a internet, ela não é mais o futuro, ela é o presente. Não é algo que dá mais para tirar da tomada e falar, agora vamos tocar o mundo. Esses dias, no primeiro semestre de 2024, teve uma pane global dos computadores e as bolsas despencaram e houve gente que perdeu bastante dinheiro. Então, é o que a gente precisa lidar. E as novas gerações, que são o público, né? Que vocês lidam. Pastor Cândido ali mais com questões de universitários, jovens. Pastor Michel mais com adolescentes ali no dia a dia. Estão totalmente inseridos, são nativos digital. Eles nasceram já sabendo que é um celular. Então, quais são os pontos positivos e negativos, assim, falando de uma maneira assim, mais profunda, que essa geração enfrenta ao conviver já com a internet, assim, no dia a dia, de maneira nativa? Falando dos pontos positivos, eu creio que o pastor Cândido também percebe isso, que nós temos uma facilidade de mobilização. Nunca foi tão fácil a gente conseguir integrar esses jovens em relação a habilidades, a metas em comum, e principalmente no que a gente quer ensinar para eles acerca do serviço do reino, da missão. Os tempos de internet nos facilitam. O mesmo canal que a gente está criando agora e que vai ser reproduzido pelo celular de diversos deles, é uma facilidade desse tempo, né? Mas o mesmo celular que é utilizado, estou utilizando a imagem do celular como somente para representar, esse mesmo celular que é utilizado para isso que é tão bom, é também aquele que é responsável por invadir os espaços que eram tão bem delimitados fora do ambiente digital, que envolvem a intimidade, que envolvem a vida privada, que envolvem a vida pública, né? Me parece que longe do mundo digital, no mundo que a gente conhece como real, que a geração Y ainda viveu, essas demandas elas eram muito bem separadas. Quais são as pessoas que fazem parte da sua vida mais íntima, quais são as pessoas que fazem parte da sua vida privada e quais são as pessoas que fazem parte do mundo público. E havia portas bem definidas para cada um desses setores. E me dá a impressão, às vezes, que o que a internet fez foi arrancar essas portas que dividiam esses espaços, né? Então, quantas e quantas vezes a gente não vê os meninos compartilhando informações que são da sua vida privada no ambiente público? E, por vezes, isso acaba ficando tão frequente e eles vão se aproximando cada vez mais da vida íntima e a gente percebe que há uma confusão de quem deve fazer parte da nossa vida. Esse tipo de noção só é possível para quem viveu num ambiente diferente, em que essas portas existiam, elas eram batidas para se entrar. Eles já nasceram nesse ambiente sem portas. E cabe a gente, como tiozões, explicar que existem essas barreiras e que as pessoas devem ser colocadas em cada lugar. É uma das coisas que eu percebo no trabalho diário com os meninos, né? Extraordinário que você colocou. Eu vi um tempo atrás uma frase que mexeu muito comigo e tem influência no trabalho que eu exerço hoje. Internet não é mais um meio, internet é um lugar. E este é o lugar onde essa geração mais passa tempo. No bastidor aqui, a gente estava conversando, você até disse uma frase que eu concordo. Para um jovem, um adolescente, não estar conectado é um sinônimo de não existir. Porque a internet é esse lugar. Eu pastoreava uma família que a mãe estava tendo dificuldade com a filha adolescente, né? E a garota estava meio rebelde, estava tendo dificuldade, indisciplina e tal, e a mãe ameaçava, e a mãe brigava, a mãe gritava, e a mãe queria agredir fisicamente, mas a mãe uma hora encontrou uma saída. Num golpe assim, muito rápido, ela pegou o celular da mão da filha, a menina já ficou desesperada. A mãe virou a tela para o chão e jogou o celular. Aí a menina falou, eu preferia você ter me matado. Nossa. O que você acabou com a minha vida? Isso é muito forte. Você acabou com a minha vida. Porque a partir daquele momento, para ela, é como se ela não existisse mais. Ela já não acessava, ela já não se conectava e tal. E a gente tem que ter a consciência, eu estou falando aqui dos desafios, que assim, não é simplesmente a gente pensar nessa geração e dizer assim, larga esse celular, por que você está pendurado nesse negócio? Vai jogar bola, vai sair não sei para onde e tal. Se alguém, minha avó, minha bisavó, viesse falar comigo assim, que essa luz aí acesa, por que tem que ter água na torneira? Eu vivi minha vida toda sem água encanada, sem luz elétrica, para que geladeira e tal?
Eu ia dizer, vovó está caducando, já tem que internar e tal, tal, tal. Essa geração nos ouve assim, porque no mundo que eles existem, como eu disse, a internet não é mais um meio, uma ferramenta, um mecanismo. É um lugar, é o mundo onde eles vivem. A diferença entre o mundo real e o virtual, como o pastor Michel falou aqui de uma outra forma, essas fronteiras elas já inexistem para esta geração. Isso representa um grande desafio, porque eles têm todas as ferramentas nas mãos. Alguns especialistas dizem, não houve uma geração tão bem informada, com tanto recurso, com tantas possibilidades, com tantos acessos como essa geração. Mas também nunca houve antes uma geração com tantos problemas emocionais, psicológicos e tal. Cabe a nós, mentores, pastores, líderes, pais, nós orientarmos essa jornada, porque é possível orientar essa jornada. Assim como nós que acessamos conhecimento, tecnologia, é um mundo diferente daqueles que nos antecederam, nós tivemos que inventar ou inaugurar uma forma de continuar vivendo, construindo famílias, progredindo, trabalhando, conectando, a gente se conectando com coisas religiosas na geração que era nossa, né? E isso é muito importante, tudo que vocês falaram, que enquanto vocês iriam aqui colocando aqui as questões, eu iria refletindo. Por exemplo, eu sou baiana. A minha família está a muitos quilômetros de mim. E é muito bom eu ter um celular aqui, ó. Eu abro, vejo minha mãe, vejo a minha sobrinha, mato um pouco da saudade. Isso é muito legal. Mas, às vezes, também eu abro o Instagram e tem dias que eu não estou muito bem. E aí eu já caí nessa armadilha de começar a me comparar. Nossa, fulana também tem a mesma profissão que eu, trabalha assim, parece que está tudo dando mais certo. E aí eu parei, mas será que as pessoas que estão me assistindo também não estão com a sensação que a minha vida é perfeita o tempo todo? Então, essa comparação, eu percebo que ela atinge muito a autoestima dos adolescentes, do jovem. Uma vez que nós estamos dentro desse ambiente, que ele já é o presente, que ele não é mais um meio e sim um lugar, como lidar, por exemplo, com questões de comparação, que estão diretamente ligadas com a nossa autoestima e como a gente se enxerga no dia a dia. Que dica vocês dariam para quem está nos assistindo? Deixa eu falar primeiro aqui que o pastor Michel depois completa e conserta, porque essa pergunta também eu não tenho resposta. Eu só quero compartilhar um testemunho. Eu realmente fico pensando como será o mundo que os meus filhos vão viver. Eu não tenho filhos ainda. É que assim, quando eu era garoto, tinha um amigo rico na minha sala. Tinha um amigo que tinha um tênis mais caro, tinha um amigo que tinha ido aos Estados Unidos, eu tinha um amigo que tinha uma vida muito diferente da vida que eu vivia. Hoje, um garoto de 12, 13, 14 anos de idade, ele tem acesso a todos os tênis que existem no planeta, a vida de todos os milionários, jovens com pouca idade mais do que ele, que já viajaram o globo terrestre inteiro e tal, e tal, e tal. Então, isso realmente impõe um desafio para essa geração, porque a mesma porta que me dá acesso, a janela que me dá acesso ao conhecimento, porque, puxa vida, de alguma forma isso também abre os olhos agora para uma geração que pode sonhar, que pode desbravar, que pode se aventurar, que pode explorar, mas, por outro lado, esse desafio, só estou complementando a sua pergunta para a resposta dele. Aí ficou fácil, porque daí eu digo, né, que eu também não tenho resposta. Mas eu fiquei pensando, porque essa sua pergunta, se você escrever uma tese sobre isso, transformar numa linguagem didática, você pode vender pelo valor que você quiser. Na internet, inclusive. Na internet, inclusive. Mas eu me lembrei de um pensamento do Zygmunt Bauman, e entre as comparações que ele fazia para analisar o mundo que a gente vive, ele falava de um período da época do medievo chamado de interregno. E ele dizia que o interregno era aquele exato momento em que um rei ele morria e precisava agora de um tempo para o sepultamento desse rei para que o novo rei pudesse assumir. Esse tempo de transição entre um reinado e outro era o tempo perfeito para que os inimigos pudessem atacar aquele reino, porque sabiam que eles ainda não estavam fortalecidos, ou seja, eles já não são mais o que eles eram e ainda não são o que eles querem ser. E aí o Bauman vai aplicar isso para a nossa vida, que a gente vive vários interregnos.
A gente olha para a educação, por exemplo, e percebe que alguns moldes da educação são muito antigos para o tipo de demanda que uma geração alfa necessita hoje em dia. Então, se esse tipo de educação não serve mais, como tem que ser a próxima? Ainda não foi inventado, é um interregno. E a gente pode aplicar esses interregnos para a nossa vida na igreja, para a maneira como se criam os filhos, para a maneira como se vai se relacionar a vida real com o digital. Então, esse tema é um interregno. A gente já percebe que as novas gerações não se bastam apenas na vida real. Faz parte de quem eles são, um tipo de contato, tempo diário que nos assusta para nós que somos a geração Y, de 8, 9, 10 horas conectados por dia. Isso faz parte deles. Mas não é essa maneira como deve ser. Como eles devem viver? Não se sabe ainda. A gente vive um grande interregno. Então, todos nós carregamos mais perguntas do que respostas. Para nos ajudar, no meio dessas perguntas e respostas, nós temos pessoas que estão verdadeiramente interessadas em ajudá-los com esses problemas, mesmo sem ter as respostas. Esses somos nós também. Perfeito. Cara, aprendendo ao longo do caminho e ajudando uns aos outros nessa jornada. É extraordinário o que você falou. Eu penso aqui que a gente tem orientação bíblica também. Princípios. A gente tem princípios que podem nortear, enfim, são referências que estão no nosso horizonte. Por exemplo, lá nos 10 mandamentos tem um mandamento que fala, não cobiçarás. É um valor bíblico reforçado muitas vezes no Novo Testamento, a realidade do contentamento. Essa geração, ela recebeu a tarefa de inventar uma nova forma de lidar com isso. Eu lembro sempre, por exemplo, da história do Daniel. Quando a gente lê as histórias bíblicas, a gente resume as histórias, a gente se acostuma a olhar para um pedacinho delas, achando, por exemplo, que a história do Daniel se resume naquele dia que ele disse não às iguarias da mesa do rei, ou naquele dia que ele orou de novo lá, sendo ameaçado de morte, ou naquele momento que ele passou lá na cova dos leões. Mas quantas décadas Daniel viveu? Uma coisa que a gente não para pensar, a Bíblia ressalta as vitórias, os acertos e tal. No caso de Daniel, isso é muito mais ressaltado. Mas Daniel era um ser humano, limitado, pecador, com as tendências naturais que todos nós temos e tal. Mas o principal um dia ele saiu da casa dos seus pais, lá em Israel, e ele foi levado cativo para a Babilônia. Um dia ele tinha uma referência de adoração, ele tinha o sábado, ele tinha as balizas ali, os seus rituais religiosos, ele tinha a sua família, seus amigos. No outro dia ele estava numa terra pagã, sem nenhum referencial. E ele, com seus amigos, eles tiveram que, me permita a expressão, inventar uma nova forma de permanecer fiel ao Deus de seus pais. Se a salvação para Daniel fosse baseada em ir à igreja ou não, então estava perdido. A gente, às vezes, quer aprisionar a nova geração nas molduras que nortearam a vida que funcionou para a gente na geração passada. E a gente precisa ter cautela e respeitar essa geração, porque eles receberam um grande desafio. São eles que vão inaugurar uma nova forma de permanecerem fiéis aos princípios do passado. Excelente, muito bom. Essa analogia é perfeita mesmo. Que alegria. Chegamos a uma resposta. Não. Chegamos a uma pergunta mais ampla. Uma resposta para continuar seguindo aí, sem desanimar. Vamos pensar assim, então. Isso. E agora falando de educação, né? Temos muitas pessoas do ensino médio que estão nos assistindo agora, universitários, inclusive. Se você está no terceirão e sonha em vir estudar aqui na Faculdade Adventista do Paraná, o nosso campus está de portas abertas. A FAP escolheu você, seu lugar é aqui. Então, nosso vestibular está aí com as inscrições abertas. Clica no link, veja o seu curso, o curso que mais se aproxima das suas habilidades e vem aqui conversar com o pastor Michel pessoalmente, fazer essas perguntas para ele pessoalmente. Quem sabe encontrar o pastor Cândido em outra oportunidade quando ele vier nos visitar em outro momento. Cara, só vem para a FAP. Assim, não perde tempo, vem para a FAP. É aqui o lugar mesmo. Vem para a FAP. E agora falando já com os universitários que já estão aqui nessa jornada acadêmica de estudos. Para além da internet, agora nós já temos inteligência artificial. É válido usar a inteligência artificial na construção do conhecimento? Posso usar o chat ali para poder fazer correções de texto? Querendo ou não, gente, por incrível que pareça, isso é um tabu. Para mim, essa resposta é muito clara. Mas tem pessoas que estão nos assistindo que acham isso ainda um tabu. Pode ou não usar para poder estudar? Eu creio, como professor agora, que se eu não usar, com certeza os meus alunos usarão. Então,
A escolha é se você quer saber dominar essa ferramenta a ponto de utilizá-la didaticamente. Então, evidentemente que nós devemos usar, né? A gente já tem feito isso, inclusive, porque são ferramentas que facilitam, automatizam, aprimoram os limites do trabalho que antes a gente conseguiria fazer, até mesmo por meio de recursos. Por isso que o valor a ser ensinado, eu acredito, não seja se a gente deve ou não deve usar, mas deve ser o valor de como viver com ética. Se nós sempre tivermos uma vida ética, a ensinar, a demonstrar para os nossos alunos, eles entenderão que devem ser éticos, sendo autores totais do seu trabalho ou simplesmente tendo em suas mãos uma ferramenta tão poderosa quanto a IA. Acho que combina muito com o que o pastor Cândido estava falando, né? Os valores que Daniel aprendeu na sua casa, eles não eram simplesmente ferramentas para se viver na realidade dele, eram ferramentas para a vida, que envolvem ética. E quando ele foi colocado num ambiente estranho, com mais facilidades do que antes ele tinha, o que permaneceu de tudo aquilo, toda a construção religiosa, tudo aquilo que era cultural para ele, desabou, se fragmentou, mas a ética religiosa dele permanecia com ele o tempo todo. Eu acredito que esse assunto também envolva isso. Se nós ensinarmos os nossos alunos o que é ética, eles entenderão que podem ter ética numa prova muito difícil, individual, num trabalho coletivo em que as cargas são divididas entre amigos, tendo que procurar num livro empoeirado na biblioteca a resposta para uma pergunta, ou simplesmente tendo em suas mãos uma inteligência artificial que pode facilitar muito tarefas mecânicas e corriqueiras, né? Então eu bateria na tecla da ética para os nossos alunos. Extraordinário, acho que tem que usar mesmo. Puxa vida, a gente está aqui, todos nós temos aqui um celular. Então, se eu for demonizar a ferramenta, eu vou continuar me correspondendo com as pessoas por carta. A inteligência artificial é uma ferramenta, Assim como uma faca corta pepino, ela pode assassinar uma pessoa, assim a ferramenta, ela que pode acelerar uma pesquisa, que pode organizar um pensamento, que pode confirmar uma fonte, ela também pode ser usada para manipular, para fazer um atalho e tal, mas eu concordo totalmente com o pastor Michel que a gente precisa ensinar valores para os nossos universitários ou estudantes e tal, e a gente deve provocá-los a expandir as fronteiras do conhecimento, e talvez eles é que vão nos ensinar agora, a gente desbravar, utilizar essas tecnologias para o bem, sempre. Excelente. Olha, eu aprendi muito com vocês hoje. Esse é um assunto profundo, amplo, e que dariam vários outros podcasts, mas passou muito rápido, vocês nem perceberam. O nosso Academicamente de hoje está chegando ao final e eu quero agradecer. Muito obrigada, pastor Michel, pela sua contribuição. Sou eu que agradeço pela oportunidade de ter esse papo tão agradável. Um abraço também para os nossos amigos que nos ouvem. Muito obrigada, pastor Cândido Gomes. É sempre uma honra conversar com o senhor. Foi uma alegria participar aqui com você, Johanna, pastor Michel, parceiros aqui na liderança das novas gerações, viu? Amém. E foi muito, muito bom, enriquecedor para mim também. E muito obrigada a você que acompanhou mais esse episódio. A gente fica por aqui e até o próximo Academicamente. Tchau!